Quero te convidar a ficar de pé em nome do Senhor e abrir a sua Bíblia comigo no Salmo de número 100. Salmo de número 100, a partir do versículo 1. Quem achou, dê um glória a Deus, em nome de Jesus. Salmo 100, já está ali na televisão, se você quiser olhar ali em vez de ler, mas é bom você ler aí. Diz assim, Salmo 100, a partir do verso 1. Celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras. Sirvam ao Senhor com alegria. Apresentem-se diante dele com cântico. Saibam que o Senhor é Deus, diga amém. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendam-lhe graças e bendigam o seu nome. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Aleluia! Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus, queremos te agradecer por tudo que já fizemos aqui nesta noite, mas nesse momento, Senhor, queremos te agradecer pelo que o Senhor vai fazer por nós agora. Meu Deus, concede-nos essa graça de recebermos mais uma vez a revelação da Tua Palavra. Senhor, nossos corações estão sedentos de Ti, Pai. Então fala com a gente, Pai. Fala conosco, porque nós, os Teus servos, queremos e precisamos ouvir a Tua voz, para que possamos assim, mais uma vez, nos assentarmos à mesa com o Senhor, com os nossos corações alegres, com os nossos corações regozijantes, com os nossos corações jubilosos, porque vamos estar na Tua presença, vamos estar ao seu lado, com a cabeça reclinada no teu ombro. Então, meu Deus, muito obrigado por essa honra. Fala com a gente, te pedimos isso e te agradecemos pelo perdão dos nossos pecados, no nome poderoso de Jesus. E você que orou comigo, diga amém. Pode se sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, essa noite é mais uma noite de celebração, porque mais uma vez estamos aqui reunidos no melhor lugar em que nós poderíamos estar, ou seja, reunidos na casa do nosso Deus, e poderíamos dizer pela fé, ao redor da mesa, na qual nós vamos daqui a pouquinho estar assentados com o Senhor pela fé, para participarmos desse momento tão sublime, desse momento tão especial que é a Santa Ceia do Senhor. Então, agradecendo a Deus, a Jesus e trazendo à nossa memória essa tão maravilhosa salvação que Jesus trouxe para mim, que Jesus trouxe para você, que Jesus trouxe para cada um de nós. Então, quando tudo parecia perdido para nós, quando tudo parecia que não haveria mais o que fazer, Jesus, então, nos trouxe essa tão maravilhosa salvação. Quando muitos de nós estávamos no pior momento de nossas vidas, Jesus trouxe essa maravilhosa salvação. Quando todos nós estávamos mortos nos nossos próprios delitos, nos nossos próprios pecados, Jesus trouxe essa maravilhosa salvação. Ou seja, Ele nos amou e entregou a sua própria vida por nós. Diga comigo, Jesus me ama. E Ele entregou a vida dEle no meu lugar, a vida dEle pela minha vida. E aplaudo o nome dEle, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quantos estão felizes, digam aleluia. Glória a Deus. Noite em que nos apresentamos a Ele mais uma vez com cânticos que vêm do fundo de nossos corações. É assim que nós estamos na presença dEle. Nós o adoramos, nós o louvamos, e esses cânticos vieram lá de dentro, lá do fundo dos nossos corações. Nós não adoramos a Ele apenas de palavra, mas em espírito e em verdade, como Ele precisa e como Ele deve ser adorado. E certamente Jesus está alegre com você, porque você está aqui, porque você está buscando a presença dEle, porque você está em comunhão com Ele, e Ele se agrada disso. E quando Ele agrada, o resultado é vitória. O resultado é bênção, o resultado é milagre, o resultado é tudo aquilo que a gente precisa para seguir em frente e ser feliz com Ele. Aplauda Ele mais uma vez, glória a Deus, aleluia. Sendo assim, meus irmãos,
Nós temos todas as razões para agradecer ao Senhor, agradecer a Jesus por esse Deus tão maravilhoso que nós temos, por esse Jesus tão maravilhoso que nós temos. E através desse salmo tão simples, mas tão profundo, nós podemos ver que ele é um hino de louvor a Deus, um hino de gratidão a Deus. E nós temos inúmeras razões para sermos gratos a esse Deus. Primeiro, pelo grande amor que ele tem por nós, a ponto de não abrir mão de entregar seu filho por cada um de nós. Essa é a prova do amor de Deus por nós. Não existe maior prova de amor do que alguém dar a sua própria vida por uma outra pessoa. Não existe maior prova de amor do que essa. Inclusive, eu gosto sempre de fazer um paralelo com a vida do casal, né? Sejam eles casados, noivos ou namorados. Os namorados é que gostavam, no meu tempo, de jovem, os casais gostavam muito de usar essa frase. Os rapazes diziam para as meninas: eu daria a minha vida por você. E algumas meninas também diziam isso para alguns rapazes, algumas namoradas: eu daria a minha vida por você. Só que na verdade, na prática não dá. Na prática não dá. Talvez haja uma exceção ou outra, mas é uma raridade. Entendeu? Porque não existe maior prova de amor do que essa. E às vezes a menina perguntava: você me ama? Então prova que você me ama. Ou o rapaz perguntava: você me ama? Prova que você me ama. E por aí ia, ficava essa confusão abençoada, não é verdade? Mas a maior prova de amor é quando alguém dá sua vida por outra pessoa. E Deus prova o seu amor por nós quando Jesus Cristo entrega a vida dele por mim e por você. Então não existe maior prova de amor do que essa. E vamos ver então algumas razões que nos levam a ser gratos a Ele. Primeira delas: nós temos um pastor. Diga amém. Vamos dar uma ensaiada no amém. Diga amém. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Amém. Então, nós temos um pastor que é Jesus. É isso que o nosso texto do Salmo diz aqui no começo. Olha o que ele diz aqui, ó. Celebrem com júbilo, júbilo é alegria, celebrem com alegria ao Senhor todas as terras, ou seja, todas as pessoas, sirvam ao Senhor com alegria, apresentem-se diante dele com cântico. Isso nós já fizemos. E o versículo 3 diz: saibam que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Olha aí, ó. Rebanho do seu pastoreio. O que isso quer dizer? Que nós temos um sumo pastor. O que isso quer dizer? Nós temos alguém que cuida de nós. Nós falamos aqui pela manhã que a função do pastor de ovelhas, lá no tempo de Davi, no tempo de Jesus, era apacentar as ovelhas. Cuidar das ovelhas de madrugada, principalmente, porque os salteadores vinham de madrugada para tentar roubar as ovelhas do rebanho. Hoje a gente vê roubo de gado, naquele tempo era roubo de ovelha. Então, os pastores tinham que ficar atentos. Os pastores é como se fossem os vigias, aqueles que ficavam tomando conta das ovelhas, para o salteador não roubar as ovelhas. Então veja que coisa interessante. E nós temos alguém que faz essa função na nossa vida. Esse alguém é Jesus. Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Falando do cuidado de Deus para com a nossa vida. Então nós não estamos sozinhos, nós não estamos à deriva, nós estamos debaixo de um cuidado, e de um cuidado todo especial, de alguém que é todo poderoso. Olha que privilégio para nós. Então, só um Deus todo poderoso pode fazer o que Ele fez por nós. Primeiro, Ele nos torna, nos faz a sua própria imagem e a sua própria semelhança. E depois nos envia Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Só Deus poderia criar alguém tão especial assim como eu e assim como você. Diga glória a Deus. Diga comigo: eu sou especial, porque Deus me fez assim. É assim que Ele te vê. É assim que Ele te vê. Já viu aqueles crentes que eu chamaria de, sei lá, inconsequentes, que se acham um nada, que se acham, fica difícil até de achar uma palavra, se acham, eu não sou ninguém, eu não sou nada, eu não sirvo para nada, eu não presto para nada. Gente, isso é uma coisa muito perigosa. Uma pessoa que declara isso, sendo um servo de Deus, um servo de Jesus, não tem a mínima noção de quem ele é no mundo espiritual. Não é assim que Deus te vê, não é assim que Jesus te vê.
Se Deus visse você assim, Ele não entregaria Jesus para morrer no seu lugar. Se Ele entregou Jesus para morrer no seu lugar, é porque você tem valor para Ele. Diga glória a Deus. É porque você é importante para Ele. Já parou para pensar nisso alguma vez? Então, quando você vê um crente abrindo a boca para dizer isso, eu não presto, eu não valho nada, você precisa explicar algumas coisas para ele. Precisa explicar o quanto ele é amado. Esse crente é um crente que não consegue sentir o amor de Deus. Se ele não sente, ele não crê. Se ele não crê, ele também não sente. Você entende? Vamos deixar ele sentir de lado, mas ele podia pelo menos crer. Porque a gente não vive pelo que sente, a gente vive pelo que crê. Então, quer você sinta o amor de Deus ou não, Deus ama você demais. Isso não pode ficar nenhuma dúvida no seu coração, tem que estar bem claro, bem resolvido dentro de você. Ah, pastor, ninguém me ama. Nunca diga isso. Deus ama você. Senão Ele não dava Jesus para morrer no teu lugar e para ressuscitar ao terceiro dia, para que nele você pudesse ter vida. E isso a gente traz à memória hoje. Você pode dar mais um glória a Deus e aplaudir o nome dele de novo. Celebre ao Senhor com as suas palmas. Glória a Deus. Aleluia. Então nós não só parecemos com Ele em imagem e semelhança, ou seja, em essência, como também pertencemos a Ele. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Lembra, o pastor era o dono do rebanho. E ele cuidava do rebanho. O rebanho, na pior das hipóteses, pertencia à família. Então eles eram os donos do rebanho. Então, os rebanhos pertenciam a Ele. Nós somos o rebanho de Deus, não é isso que o texto diz aqui? Somos rebanho do seu pastoreio, somos o seu povo. Então, se nós somos rebanhos de Deus, se nós somos o povo de Deus, significa dizer que Ele é o nosso dono. Diga aleluia. Nós temos um dono, nós somos de Deus. Diga comigo, eu pertenço a Deus, e eu não abro mão disso. A Bíblia chega a dizer na primeira carta de Pedro que nós somos propriedade exclusiva de Deus. O que quer dizer exclusividade? Só tem um dono. Só pertence a uma pessoa. Por isso que várias vezes a Bíblia fala, meus irmãos, que nós não podemos adorar a dois senhores. Porque nós vamos nos dedicar a um ou vamos nos dedicar a outro. Nós somos exclusividade de Deus. E se somos exclusividade de Deus, temos um pastor. Ele nos pastoreia, Ele cuida de nós, Ele nos guia pelas estradas desta vida. Então, nós não podemos abrir mão de ser exclusivamente dEle. Então, não seja um ser seletivo, ou seja, que adora a Jesus, ama a Deus e ama também outras coisas. Amar no sentido de idolatrar, de adorar, de colocar num grau de importância que a coisa na verdade não tem. A coisa mais importante da sua vida é Jesus, diga glória a Deus. Então a gente não pode abrir mão disso. Isso é colocar Jesus no lugar de honra. Isso é colocar Jesus no lugar que por direito lhe pertence, porque Ele conquistou esse lugar quando entregou a sua vida na cruz do Calvário. Por isso Ele é Senhor. Ele não foi Senhor ganhando um título de Senhor, Ele foi Senhor conquistando o título de Senhor, porque Ele entregou a vida dEle por nós. Diga glória a Deus, diga obrigado Jesus. Então Deus nos enviou Jesus para nos salvar da morte eterna e cuidar de nós. Ele podia nos salvar e nos deixar ali, salvo, num canto, vivendo ao nosso bel prazer, não podia? Não, mas Ele não fez isso, porque Ele sabia que se Ele fizesse isso, a gente ia se perder de novo. Então, Ele veio para nos salvar e também, a partir dessa salvação, cuidar de nós. Quando nós fomos salvos por Jesus, quando Ele consumou a obra na cruz, Ele estava nos comprando outra vez para Deus. Voltamos a ser exclusividade de Deus. Então, consequentemente, o cuidado de Deus também veio sobre nós. Então, deixa Jesus cuidar de você. Diga comigo, eu quero que Jesus cuide de mim. Ele sabe fazer isso bem como ninguém. Deixe Ele ser o seu pastor e nada te faltará. Diga aleluia. Diga comigo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Diga, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Diga, Jesus é o meu pastor e Ele cuida de mim. Aleluia. A carta de Pedro diz, lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você sim. Aleluia. Aí às vezes você pode estar dizendo, pastor, mas tem época que eu me sinto tão sozinho,
Tem época que parece que ninguém está comigo. Pois é, só parece. Só parece, porque Ele jamais te abandona. Jamais te abandona. Ele disse: eis que eu estou com vocês todos os dias, até a consumação do século. Nunca vos deixarei, nunca vos abandonarei. E aquele que fez essa promessa é fiel para cumprir tudo aquilo que prometeu. Diga glória a Deus. Está entendendo? Jesus nunca vai abandonar você. Ele é o nosso pastor. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João. Quem achou, diga aleluia. Alguém achou? Não, não é possível. Achou muito rápido. Achou João, mas João 10. João 10. Coloca lá no versículo 1. Olha o que a Bíblia diz aí, ó. João 10, versículo 1, diz assim: palavras de Jesus. Em verdade, quando ele diz em verdade, fica ligado. Porque quando Jesus falou uma coisa uma vez, já é para você prestar muita atenção. Quando ele repete, é para você ficar mais ligado ainda. Então ele diz: em verdade, lhes digo, que não entra no curral das ovelhas, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Olha o versículo 2, aquele porém que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas, diga amém. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Diga glória a Deus. Ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome. Jesus te chama pelo nome, ele te conhece pelo nome e ele está cuidando de você. Aleluia. Você precisa perceber esse cuidado. Até nas pequenas coisas ele está cuidando de você. Se ele cuida de você nas pequenas coisas, imagine nas maiores dificuldades. Imagine nas maiores intempéries da vida, naquelas situações que você enfrenta e que alguém te diz: olha, isso não tem jeito, isso não tem saída, isso é impossível, a sua vida não tem jeito, não há o que fazer. Assim, ele está cuidando de você, ele é o teu pastor, você conhece a voz dele, ele ouve a tua voz e ele te chama pelo nome, ele tira você para fora de toda e qualquer situação de perigo. É isso que o pastor faz com a ovelha. Você entende? Está escrito aqui. Ele diz, ó, as ovelhas ouvem a sua voz. Quantos aqui têm procurado ouvir a voz de Jesus, que é o seu sumo pastor? Ninguém? Amém? Ele diz aqui, ó, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Veja, livra as ovelhas do perigo. Olha aí. E ele diz aqui, eu falei até o 2, mas vamos ler o 4 também. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, e quem pertence a Cristo dá um glória a Deus. Vai na frente delas e elas o seguem. Jesus vai à sua frente. Mas você precisa segui-lo. E ele continua dizendo, vai na frente delas e elas o seguem, porque reconhecem a voz dele. Olha aí, você entende? Mas não podemos esquecer que para ouvir a voz dele, reconhecer a voz dele, nós precisamos estar sintonizados com ele. Olha aí, falamos aqui pela manhã sobre sintonia espiritual. Precisamos estar espiritualmente sincronizados com Jesus. Você entende? Uma linguagem mais tecnológica e mais recente, precisamos estar on com Jesus. Você entende? Se a gente estiver desligado dele, estiver off, o que vai adiantar ele falar com a gente? Como é que a gente vai reconhecer a voz se nós não estamos ligados? No meio de tantas vozes que o mundo bota aí diante de nós, como é que a gente vai reconhecer a voz do nosso sumo pastor se nós não estivermos ligados, antenados, não estivermos em comunhão, não estivermos próximos com ele? Então, para que tudo isso seja real na nossa vida, nós precisamos estar com ele, estar fazendo parte do rebanho dele. Somos rebanho do seu pastoreio, somos o povo dele, única e exclusivamente dele. Diga para quem está perto de você, você é de Deus.
E ninguém pode arrebatar você das mãos dele. Diga alto que essa pessoa não entendeu. Diga para ela, você é de Deus. E aplauda o nome dele mais uma vez. Glória a Deus. Aleluia. Então somos gratos a Deus porque Ele cuida de nós, porque Jesus cuida de nós. Mas uma razão para nós sermos gratos, porque Jesus é o nosso caminho. Você trilha um caminho seguro. Diga glória a Deus. Volta lá no Salmo de número 100. Salmo de número 100. Aleluia. Deixa o bobão do diabo achar que você está por aí largado, porque não está. Glória a Deus. O Senhor é o teu pastor. Ele cuida de você. Glória a Deus. Salmo 100. Agora no verso 4. Salmo 100, no versículo 4, diz: entrem por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendam-lhe graças e bendigam o seu nome. Entrem por suas portas com ações de graças. Aleluia. Deus nos manda entrar por suas portas com gratidão e alegria. Júbilo é alegria, graça é gratidão, ação de graça é gratidão. Olha aí. E sabe quem é a porta de Deus? Se você não sabe, você pelo menos desconfia. A porta de Deus se chama Jesus. Diga glória a Deus. Diga comigo, Jesus é a minha porta. Diga, Jesus é o meu caminho. Jesus é a porta que nos leva à presença de Deus. Jesus é a única porta que te leva para a presença de Deus. Ou seja, só é possível entrar na presença de Deus através de Jesus. Interessante. Infelizmente, meus irmãos, a gente vê muitas pessoas às vezes querendo chegar até a presença de Deus por outros caminhos. Existe um grande número de pessoas lá fora. Talvez você já tenha ouvido essa frase em algum lugar. Essa frase que foi elaborada no inferno. Essa frase que diz assim: todos os caminhos levam a Deus. Coitados. Todos os caminhos levam a Deus. Isso pode ser verdade para o homem sem Deus, pode ser verdade para o mundo, mas para o cristão é uma mentira do diabo. Sabia? O diabo tenta desacreditar as coisas que nós acreditamos e tenta nos influenciar para que a gente negue a nossa fé na palavra de Deus, no que Deus falou. O próprio Jesus declarou: eu sou o caminho. Ele não deixou outra possibilidade. Se ele dissesse eu sou um caminho, as pessoas poderiam interpretar. Se ele é um caminho, isso não define quem é ou que não é. Isso deixa em aberto. Se ele é um caminho, quer dizer que existem outros caminhos. Mas ele não fez isso, ele definiu o termo quando disse eu sou o caminho. O que ele estava dizendo? Só existe um caminho, e esse caminho sou eu. Amém? Então, quando você entra pela porta que é Cristo, você vai chegar à presença de Deus. Você pode dizer aleluia e aplaudir o nome dele mais uma vez, porque só Cristo pode levar você até a presença de Deus. Quer se encontrar com Deus? Entra pela porta que é Jesus. Glória a Deus. Quer chegar no céu? Vai pelo caminho que se chama Jesus. Não existe outro caminho. Jesus é o caminho, Jesus é a porta, a única porta que nos leva a Deus. Volta lá no Evangelho de João. Glória a Deus. Evangelho de João. Oh, glória. Aleluia. Evangelho de João. Glória a Deus. Capítulo 10. Louvado seja o nome de Jesus. João capítulo 10, versículo 7. Estou falando mais devagar para o nosso comunicador ali poder colocar o texto lá. Então, João 10, a partir do verso 7, diz assim, ó. Então, Jesus disse mais uma vez,
Se está escrito aqui que ele disse mais uma vez, é porque ele já tinha dito anteriormente, amém? Vamos lá. Então ele diz assim: então Jesus disse mais uma vez: em verdade lhes digo, que eu sou o quê? A porta de quem? Quem é a ovelha aí? Dá um glória a Deus. Então quem é a sua porta? Por dedução, Cristo. Diga glória a Deus. Diga comigo: Jesus é a minha porta, porque eu sou ovelha do pastoreio de Deus. Diga aleluia. Vamos aplaudir ele mais uma vez, porque é noite de celebração e ele é digno da glória que tem. Aleluia. Glória a Deus. E ele continua dizendo: todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. As ovelhas de Cristo não podem dar ouvidos ao diabo. O ladrão, o salteador é o diabo. Então a gente tem que dar ouvidos à palavra de Cristo. Você entende isso? Então ele diz: mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Versículo 9: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será o quê? Salvo. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Aleluia. Quantos aqui entraram por essa porta? Dê um glória a Deus. Então você está salvo no nome de Jesus. Glória a Deus, porque você entrou pela porta certa. E o versículo 10 termina dizendo: o ladrão vem somente para quê? Para roubar, para matar e para destruir. Mas Jesus diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vida plena só em Cristo Jesus. Aplauda ele mais uma vez. Aleluia. Glória a Deus. Jesus é a porta que conduz à vida eterna, à vida verdadeira, à vida abundante. Esse é Jesus. Glória a Deus. Você pode dizer obrigado, Senhor. Aleluia. Mais uma razão para nós sermos gratos ao Senhor, como diz o Salmo. Porque Jesus é bom, é misericordioso e é fiel. Diga aleluia. Volta lá no Salmo 100. Salmo 100. Quem achou o Salmo 100, dá um glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Salmo 100. Agora no versículo 5. Veja o que diz assim. Vamos pegar o 4 para a gente entender melhor o contexto do 5. O 4 diz: entrem por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendam-lhe graças e bendigam o seu nome. Aí ele diz por quê no versículo 5. Porque o Senhor é bom. Diga aleluia. Oh glória. O Senhor é bom, isso é maravilhoso demais. Por isso que Ele te abençoa. Já parou para pensar nisso alguma vez? Eu costumo dizer que Deus não nos abençoa porque nós somos bons. Não. Deus não me abençoa porque eu sou bom. Deus me abençoa porque Ele é bom. Amém? Deus me abençoa porque Ele é bom. Deus abençoa você porque Ele é bom. E essa bondade nos alcança todos os dias. Amém? Como é que eu sei disso? Está escrito lá no Salmo 23, no versículo 6. Bondade e misericórdia me seguem todos os dias da minha vida. Você pode dizer glória a Deus mais uma vez? Ele é bom. Então, o texto continua dizendo: porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Diga amém. Então Deus, pela sua bondade, infinita misericórdia, pelo seu grande amor, nos envia Jesus. Jesus nos amou porque Ele é bom. Jesus nos salvou porque Ele é misericordioso. Jesus morreu e ressuscitou por nós porque Ele é fiel. Diga aleluia. Olha que coisa linda. Na prática, a bondade, a misericórdia e a fidelidade de Jesus. Você entende? Ele te ama, por isso Ele te salvou. Porque Ele é fiel, porque Ele é misericordioso, porque Ele é bom. Ele não quer que ninguém se perca, Ele não quer que ninguém pereça. Ele quer que todos nós possamos avançar com Ele. Ele quer que todos nós possamos entrar pela porta que é Ele, para que possamos experimentar dessa bondade, dessa misericórdia e dessa fidelidade que tem nos alcançado todos os dias. Diga aleluia.
ele não se desviou da cruz, porque lá estava a nossa salvação era na cruz. Ele teve todas as razões para se desviar da cruz, mas ele não fez isso, ele decidiu ir até a cruz, buscar a nossa salvação, e não há maior prova de amor do que essa, como nós dissemos no começo aqui, de alguém dar a sua própria vida por outra pessoa, principalmente quando essas pessoas não mereciam, amém? Principalmente quando essas pessoas estavam mortas em seus próprios delitos e pecados, mas foi exatamente nessa condição que ele nos amou, por causa da sua bondade, da sua misericórdia e principalmente da sua fidelidade. Jesus foi fiel. Leia comigo Filipenses, vamos até Filipenses capítulo 2, já estamos terminando. Pessoal da música já pode subir. Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5, diz assim: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que devia ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Amém, meus irmãos? Ele não se desviou da cruz, ele foi fiel até a morte, porque a nossa salvação estava lá, naquela cruz, e ele foi buscar a nossa salvação. Sabe por quê? Porque ele é bom, porque ele é misericordioso, e principalmente porque ele é fiel. Amém? Aplauda o nome dele e fique de pé. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, meus irmãos, só nos resta obedecer o que diz a primeira parte do Salmo. Celebrem com júbilo ao Senhor, sirvam a Ele com alegria, apresentem-se na presença dEle com cânticos, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. A Ele a honra, a glória e o louvor para sempre. Amém? Vamos louvar ao Senhor, feche seus olhos.